Olá, você que nos acompanha aí na internet. Aqui nós falamos da DFM, a rádio do Colégio Dinâmico. E hoje nós temos um programa muito especial. Estamos aqui com dois alunos muito importantes que foram para um intercâmbio na Inglaterra e em outras regiões. E claro que nós do Colégio Dinâmico nos importamos muito com o enriquecimento cultural e intelectual dos estudantes em todos os aspectos das suas vidas. Agora, Lucas e José, muito obrigado por estarem aqui no programa, por estarem respondendo as nossas perguntas sobre a experiência de vocês. Hoje vocês são os protagonistas desse programa, tá bom? Eu vou estar fazendo algumas perguntas gerais e eu gostaria de escutar o que vocês têm a dizer. Eu vou direcionar uma pergunta para cada um, para ficar mais fácil, e cada um responde na sua vez. Beleza? Beleza. Acho que para começar, o José pode começar aqui respondendo uma pergunta interessante. Ô, José, como é que foi para você organizar, para ir para o intercâmbio? E quais foram as suas expectativas antes de ir para a viagem? Elas foram atendidas durante a viagem? Como é que foi? Conta pra gente. Então, Gabriel, é o seguinte, a gente ficou muito tempo assim, né, esperando, porque a gente prepara bem antes. Aí, quando tava chegando os dias, assim, dá uma ansiedade na hora, mas a gente acostuma, né? E sobre a organização foi tudo tranquilo, a gente tinha toda a lista de coisas que era... Pode continuar. A lista do que era pra gente levar, o que a gente tinha que fazer, então tava tudo ok. Sobre as expectativas, então, tipo assim, eu achei que lá ia ser um lugar mágico, e realmente é, mas algumas coisas eu achei que podiam ser melhores. Por exemplo, atendimentos lá, eu achei que ia ser tudo no tecnologia. Ainda tem, igual aqui no Brasil. Lembra bastante até o Brasil, mas eu achei que lá realmente é diferente. Uhum. Interessante. E agora, gente, uma última pergunta para vocês dois, né? Cada um responde uma vez. Vocês recomendariam esse intercâmbio para os outros alunos? E o que alguém tem que considerar antes de fazer o intercâmbio desse? Então, eu acho que sim, na minha opinião, eu acho que foi um ótimo intercâmbio, a gente aprendeu muito, teve muito assim, a gente viveu a cultura deles, aprendeu novas coisas, conviveu com novas pessoas. Então, acho que sim, eu recomendaria ver essa viagem para outras pessoas. E sobre a consideração, eu penso que você tem que ter um dinheiro separado para isso, porque não vou mentir, realmente não é muito barato, porque a moeda lá é bem mais cara que a nossa. Então você tem que separar uma graninha extra. E você tem que se preparar não só financeiramente, mas também mentalmente. Você tem que treinar seu inglês, aprimorar, porque lá você vai conviver dia e noite com pessoas de lá. Você não vai poder falar português. Ninguém vai te entender. Ou seja, você tem que usar o seu inglês ali. Bom, eu recomendaria também, foi incrível a experiência. Mas assim como o Zé falou, foi uma viagem muito cara, que, eu não vou mentir, valeu bastante a pena. Mas é algo que ajudou muito a crescer como pessoa, porque eu consegui experienciar coisas que eu não tinha visto aqui no Brasil, que eu não pensei que eu ia ver lá fora. Sabe, é muita pessoa, muito morador de rua que as mídias não mostram, animais de rua, ratos andando nas ruas, e foi um choque de realidade. Porque mesmo que seja um lugar lindo, seja um lugar incrível, sabe, com uma cultura bem diversa, você vê que não é como as pessoas falam na internet. Também tem os seus lados escuros. E, além de tudo, você tem que ter preparo mental, assim como o Zé disse, porque você vai ficar muito tempo fora, longe de seus parentes, longe dos seus pais. Então, você vai sentir uma preocupação grande, porque sempre você vai ter a segurança de estar com seus pais perto. Então, se você tiver algum problema lá, se você ficar doente, ou você precisar de dinheiro, ou se você quiser ir para algum lugar, não souber conversar com a pessoa, você tem que saber resolver essas coisas sozinho. Desenvolve autonomia, né? Autonomia. E principalmente falar em outra língua. Porque aqui no Brasil, você pelo menos consegue falar com a pessoa na sua própria linguagem. Lá fora, você tem que, além de entender o que a pessoa falar, você tem que saber como expressar o que você está querendo, entende? Entendi. Então vocês tiveram que ter desenvoltura, jogo de Sim, cintura, sim. e além de desenvolver o inglês, desenvolve a autonomia, desenvolve a independência. Então, assim, é uma experiência completa, né, para você se desenvolver como ser humano. É isso que aqui no Colégio Dinâmico a gente preza, né? A gente preza que os estudantes estejam sempre em consonância com seus próprios objetivos e que consigam alcançar eles da maneira mais fácil possível. Claro,
ser fácil não significa que não vai ser trabalhoso, né? Fácil significa que a gente vai pegar na mão de vocês e vai guiar o caminho, né? É muito mais difícil quando você não sabe para onde seguir. E aqui no Colégio Dinâmico a gente faz essa tarefa, que é facilitar o processo para vocês. Muito obrigado por vocês estiveram aqui hoje. Para mim foi muito enriquecedor escutar sobre a experiência de vocês. Eu fiquei com vontade de ir para a Inglaterra, né? Ir para os outros locais que vocês visitaram. E eu tenho certeza que vocês estarão aí gravando outros episódios, porque esse podcast aqui é um podcast que está interessado em dar voz aos estudantes do Colégio Dinâmico. Então, se você acompanhou até aqui, muito obrigado pela sua presença. Dê um curtir, compartilhe com seus amigos e vem ser dinâmico, porque para ter sucesso tem que ser dinâmico.